Fala galera, beleza? Guido na área. Pessoal, antes de começarmos, dá um joinha aí pra nós, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora lá para mais uma aula de Circuitos Elétricos 1. Pessoal, na aula de hoje nós vamos fazer um resumo a respeito do que nós vimos nas duas últimas aulas, falando aqui sobre os circuitos elétricos RLC de segunda ordem, série e paralelo. E aí no final dessa aula, eu peço aí gentilmente para você assistir essa aula até o final, porque lá no final eu vou passar um gancho, a gente vai dar um gancho para os próximos conteúdos que eu já adianto para você que não são nada agradáveis. Então assim, eu peço gentilmente que você assista o conteúdo até o final para você pegar essa ligação para os próximos conteúdos que virão aí, que são bem complicadinhos. Muito bem, pessoal, então vamos lá, ó. Qual que é a ideia aqui? Vamos passar um resumo a respeito do circuito série e paralelo, só para você ter anotado aí no seu caderno, deixar o raciocínio bem organizado. Começando aqui pelas equações diferenciais. Eu tenho lá, ó, para o circuito série e para o circuito paralelo, vamos começar aqui pelo circuito série. No circuito série, nós chegamos nessa primeira equação diferencial. Ó. Anotem aí no caderno de vocês, porque isso aí é bem importante. Notem que a equação diferencial do circuito série ela é dada em corrente elétrica, tem lá uma equação diferencial de segunda ordem, cuja grandeza ali que está sendo calculada, né, a função que tem que satisfazer essa equação aí é a corrente, então é um I de T, a gente sempre representa dessa forma, né? D2I, DT2, mas a rigor esses I's aqui, ó, que eu destaquei em rosa para você, são I de T's. É a corrente elétrica, é uma função que varia com o tempo. E aqui, mais uma observação importante, né? Ela está igualada a zero, o lado direito da equação diferencial está igualado a zero, porque eu já estou supondo que o circuito é sem fontes. Se o circuito tivesse uma fonte, esse zero aqui, ó, viraria um Q. Ó, vou completar o Q aqui só para você observar. É um Q que depende, obviamente, da função forçante do circuito, mas aqui nós estamos estudando agora, né, os próximos estudos, inclusive, vai ser a análise da resposta natural. Então eu não estou interessado se o circuito está ligado a uma fonte ou não, até porque a resposta natural, nós já vimos isso em circuitos de primeira ordem, e aqui se repete para circuitos de segunda ordem, que a resposta natural não depende da fonte, da função forçante que está alimentando o circuito. Então, para a gente, pouco importa para a resposta natural se a equação diferencial está igualada a zero ou a um determinado valor que depende da fonte, porque a resposta natural tem que satisfazer a homogênea associada, que é exatamente essa equação diferencial aqui. Tudo bem, pessoal? Então, um comentário interessante a ser feito. Muito bem, e para o circuito paralelo, RLC paralelo, subentende-se, né? Circuito série, os três elementos RLC associados em série, paralelo, os três elementos RLC associados em paralelo. Muito bem, e a grandeza que está sendo calculada no circuito paralelo é a tensão elétrica. Está aqui, ó, estou destacando para você aí a tensão V de T, que é a tensão elétrica que está caindo nos três elementos ali, os três elementos que compõem o nosso circuito. Beleza, pessoal, e agora, lembra daquela história alfa, ômega zero? Aí, pensando nisso, eu já desenvolvi uma tabelinha aqui, só para você se organizar. Eu vou até sair da tua frente aqui, só para você copiar aí essa tabelinha e vamos fazer alguns comentários com relação a essa tabelinha. Então eu organizei aqui, ó, as colunas relativas aí ao circuito série e paralelo e as linhas são as informações aí que são importantes para os nossos circuitos. Muito bem, para o circuito série, a grandeza que está sendo calculada ali, nós já vimos, né, só recapitulando, a grandeza é a corrente elétrica I de T, comum aí para todos os elementos do meu circuito. Para o circuito paralelo, eu tenho a grandeza V de T, tensão elétrica que está caindo em todos os bipolos do circuito, né, a grandeza comum. É sempre mais fácil atacar por esses parâmetros. E aqui uma observação importante. Você pode até perguntar, Guilherme, mas por exemplo, no circuito série, tu está calculando aí a corrente I de T. Mas eu poderia calcular, por exemplo, a tensão no resistor? Claro, a resposta é sim, sempre. Você pode calcular o que você quiser. Só que a primeira coisa que você vai fazer no circuito série é calcular a corrente elétrica, assim como a primeira coisa que você vai fazer no circuito paralelo é calcular a tensão elétrica ali nos bipolos do circuito. Fechou? Só essa observação que é bem importante. Beleza, agora o alfa. Vamos pegar aqui, ó, o alfa do circuito série vale R sobre 2L. Nós já vimos isso, inclusive como chegar nesse valor de alfa. O alfa para o circuito paralelo é 1 dividido por 2 vezes R vezes C. E o ômega zero para ambos os circuitos, série e paralelo, vale 1 dividido pela raiz de LC, que é a tal da frequência de ressonância ou frequência não amortecida, frequência natural não amortecida do nosso circuito. Só lembrando também o alfa, que é o coeficiente de amortecimento. Lembra disso? Alfa, coeficiente de amortecimento, e ômega zero,
frequência natural não amortecida ou frequência de ressonância, se você preferir. O que leva a muitos alunos, isso aqui, ó, quando você bate o olho, muita gente, eu vou sempre bater nessa tecla, tá, pessoal, porque muita gente tem dúvida nisso, que é o seguinte, vejam, ó, quando eu bato o olho nessas duas informações, eu tenho aqui, ó, o ômega 0, tanto para um quanto para o outro circuito, vale 1 dividido pela raiz de LC. O que leva muitos alunos a fazerem a seguinte pergunta. Guilherme, seguinte, ó, eu tô vendo aí que o ômega 0 é igual tanto para o circuito série quanto para o circuito paralelo. A pergunta é, isso aí vale para qualquer circuito de segunda ordem? Circuito elétrico RLC de segunda ordem? Ou seja, qualquer circuito geral, independentemente do tipo de configuração ali dos resistores, indutores e capacitores, o ômega 0 vai ser o mesmo? E a resposta é não. Cada circuito vai ter o seu ômega 0, dependendo ali, logicamente, da configuração com a qual os elementos estão associados. Por exemplo, indutor associado com capacitor em paralelo, e tudo isso em série com a resistência ou com mais resistência. Nós já vimos que circuito elétrico de segunda ordem, RLC, eu posso ter vários resistores, só que necessariamente eu tenho que ter um indutor e um capacitor, dois elementos acumuladores de energia. E aí, pessoal, esses componentes, essas grandezas, tá? Alfa e ômega 0, tanto o alfa quanto o ômega 0, vão depender das configurações ali, das características do próprio circuito. Não necessariamente, isso aqui é importante deixar claro, não necessariamente eu vou ter um ômega 0 valendo sempre 1 dividido pela raiz de LC. Eu sempre tenho que supor que não são iguais. Lógico, se o resultado por uma mera coincidência bater, der isso aí, beleza, tá correto, mas não tenha isso como regra, tá? Isso aqui é uma exceção, a regra é ser diferente, só pra gente deixar bem claro. Tudo bem? Qualquer dúvida também é só deixar nos comentários. Muito bem, pessoal, revisão feita aqui agora, eu gostaria de fazer aquele gancho para as próximas aulas e é exatamente nisso que nós vamos trabalhar agora e vamos fazer a análise aqui, até comparando com a análise do circuito elétrico de primeira ordem e vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu peço gentilmente que você anote e preste muita atenção, porque isso é muito importante. Muito bem, ó, para o circuito elétrico de primeira ordem, tá aqui, ó, primeira ordem, nós chegamos na conclusão de que a equação diferencial homogênea, ou seja, estou analisando aqui circuito elétrico de primeira ordem sem fontes, interesse apenas na resposta natural do nosso problema, que vocês vão ver que é o que vai pegar mais no circuito elétrico de segunda ordem. Mas vamos lá, ó. Circuito elétrico de primeira ordem. A equação diferencial do meu problema tinha essa forma que eu acabei de mostrar aqui para vocês, ó. dx dt mais p vezes x é igual a zero. Análise da resposta natural, e nós vimos que a resposta natural dava exatamente isso aqui, ó, x de t é igual a vezes e elevado a menos p vezes t, ou seja, uma exponencial negativa. Beleza. O que nós vamos querer fazer, pessoal? Nós vamos querer fazer exatamente a mesma coisa, que é o conteúdo das próximas aulas, que é o gancho que eu falei para vocês aqui, para o circuito elétrico de segunda ordem. Então eu tenho lá, ó, isso aqui é um circuito elétrico de segunda ordem, RLC, já estou subentendendo aqui, a gente está trabalhando só com circuitos RLC, e nós vimos que a forma de onda, isso aqui vale para qualquer circuito elétrico de segunda ordem RLC, tá, pessoal? Bem deixar bem claro isso para você. Não vale apenas para o circuito série ou para o circuito paralelo, isso aí é a forma geral. Todo circuito elétrico de segunda ordem vai ter essa forma aí, ó, que vocês estão vendo. D2x dt2 mais 2α dx dt mais ômega 0 quadrado vezes x. E isso aqui está igualado a zero, mais uma vez, ó, está igualado a zero, porque eu estou com interesse na resposta natural apenas, que é aquela resposta que não depende da fonte. Ah, Guilherme, mas e se o circuito aqui, ó, tiver uma fonte alimentando o circuito, e aí no lugar do zero eu vou colocar um Q aqui bem grande, ó. Muito bem, para você calcular, lembre-se sempre, ó, que esse Q está ligado à fonte, e aí o circuito vai ter uma resposta forçada, e aí é aquela mesma história que nós já fizemos lá no circuito elétrico de primeira ordem. Lembra? Eu olho a forma da fonte, e aí eu falo, opa, peraí, a fonte tem esse formato, então o formato da solução forçada, da resposta forçada, é esse aqui. Aí eu pego a solução forçada, que vai obrigatoriamente satisfazer a equação diferencial do nosso problema, e aí tem que fazer aquelas substituições. Lembra? Deriva a expressão, substituo na expressão e tiro ali os coeficientes que devem ser determinados. Mas isso aí nós vamos fazer com mais ênfase quando a gente começar a estudar a resposta completa para o circuito elétrico de segunda ordem, que é o conteúdo que virá mais adiante. Só que, o que eu já estou falando para vocês, ó, o que pega mais, o que é mais complicado nesse conteúdo do circuito elétrico de segunda ordem, é a resposta natural, que é exatamente a solução da homogênea associada. Ou seja, eu estou procurando uma solução aqui, ó, uma função x que satisfaz essa equação diferencial aí, ó, a homogênea associada. Então a pergunta que eu deixo, que é o gancho que eu estou passando aqui para vocês, ó, é o quê? É qual é a solução, vou colocar aqui, ó, um ponto de interrogação bem grandão ali no cantinho direito da nossa tela, qual é a solução, qual é o x de t que satisfaz
essa grandeza aqui, ó. Eu posso colocar assim até, ó, quer ver? Deixa eu só apagar esse ponto de interrogação. Eu vou colocar assim, ó. Qual é o x de t que satisfaz essa solução, que satisfaz essa equação diferencial? E nós vamos ver nas próximas aulas que existem três casos que dependem dos elementos acumuladores de energia, da resistência, obviamente, depende ali das constantes do circuito, né, R, L e C, e sendo até mais específico, que a gente vai generalizar isso, depende aqui do alfa do circuito e depende do ômega zero do circuito. E são três casos que eu vou passar aí para você e vou pedir gentilmente para que você anote. E eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e tadã, apareceu aqui, ó. Três casos. Pessoal, isso aqui é famosíssimo na literatura. Vou pedir gentilmente para que vocês anotem. São três casos. O primeiro deles, sobreamortecido, primeiro caso, que é o sobreamortecido, ou superamortecido, você vai encontrar na literatura também como superamortecido. O segundo, amortecimento crítico, que é o caso do meio, já coloquei meio que na ordem assim. E o último caso, o subamortecido. Quando que é um, quando que é outro? E aí, mais uma vez, depende dos valores de alfa e ômega zero. Anota no seu caderno porque é muito importante, ó. Caso sobreamortecido, quando que ele acontece? Ele acontece quando alfa é maior do que ômega zero. Vou fazer bem grandão aqui, ó. Quando o alfa é maior do que ômega zero, eu estou no caso sobreamortecido, e aí eu vou ter um x de t com uma determinada forma de onda, uma determinada solução, que nós vamos ver mais para frente. Caso amortecimento crítico, pessoal, alfa é igual a ômega zero. Anota aí no seu caderno. Alfa é igual a ômega zero, eu estou no amortecimento crítico. E para fechar, só tem um, eu acho que você já inferiu o que vai acontecer aqui. Caso subamortecido, alfa menor do que ômega zero. Já adianto para você, eu acho que esse é o caso mais complicadinho, porque vai dar lá um número complexo, né? Vai aparecer lá um número complexo e vai complicar um pouquinho a nossa análise. Pessoal, aqui, ó, mesmo antes da gente começar a encontrar os valores aqui, os x de t, né? Eu vou colocar assim, ó, só para a gente deixar bem enfatizado, para cada um desses casos, sobreamortecido, amortecimento crítico e subamortecido, eu vou ter um x de t diferente, que eu vou registrar aqui, ó, como, vamos lá, pegar aqui o sobreamortecido, vou colocar como x1 de t, o amortecimento crítico vou colocar como x2 de t, então, ó, sobreamortecido x1 de t, amortecimento crítico x2 de t e subamortecido x3 de t. Só para deixar enfatizado que são soluções diferentes, tá? Que vão satisfazer ali a equação diferencial, que vai depender, obviamente, dos valores de alfa e ômega zero. E é muito importante, antes da gente começar, isso aqui é importante deixar bem claro, ó. Numa prova, muitos professores não passam para você a forma, ou seja, os três tipos de solução. Então é muito importante que você memorize essas soluções. Eu não passei ainda, claro, né? Mas quando eu passar, é importante que você tenha isso de cabeça. Porque você vai ver que para deduzir, nós vamos deduzir isso aqui começando já nas próximas aulas. Nós vamos deduzir esses possíveis x de t's. Vamos falar dessa forma, né? x1, x2 e x3. Nós vamos deduzir isso matematicamente. Vocês vão ver que a solução não é agradável, a dedução não é nada agradável. Então é importante, pelo amor de Deus, memoriza isso, memoriza a solução, porque quando cair numa prova, você vai bater o olho e falar, opa, peraí, alfa maior do que ômega zero, sobreamortecido, a solução é essa. Alfa igual a ômega zero, amortecimento crítico, alfa menor do que ômega zero, subamortecido, e aí você já tem as soluções de cabeça. É importante você já ter isso em mente. Tá bom, pessoal? Então na próxima aula o negócio já começa a pegar, nós vamos em busca da solução da equação diferencial aqui de um circuito elétrico de segunda ordem, e já adianto para vocês que não é um conteúdo muito agradável. Mas vamos lá, conteúdo de circuitos é assim, se fosse fácil, né, não teria muita graça. Valeu? Espero de verdade aí que você tenha gostado do conteúdo. Qualquer dúvida, só deixar nos comentários. Um abração e fiquem todos com Deus.